Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais um encontro, nosso último encontro, para concluirmos sobre as modalidades de recurso previstas no Código de Processo Civil. Nós já abordamos apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial. E agora a gente vai analisar os dois últimos recursos, que são bastante simples, na verdade, que é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, que está previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil, e também os embargos de divergência. E aí, com isso, a gente conclui a análise do sistema recursal estabelecido no Código de Processo Civil, ok? Pois bem, seguindo a ordem, vamos primeiro falar sobre o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Veja só, para que a gente possa falar desse recurso, a gente precisa compreender, precisa relembrar, na verdade, que quando a gente está tratando sobre o recurso especial e o recurso extraordinário, existe uma divisão entre o juízo de admissibilidade. Existe, na verdade, um juízo de admissibilidade bipartido. Então, como a gente estudou, recurso especial e recurso extraordinário, nesses recursos é feito um juízo provisório de admissibilidade e um juízo definitivo de admissibilidade. O juízo provisório é feito pelo tribunal ACO, ou seja, pelo tribunal recorrido, e o juízo definitivo é feito pelo tribunal ad quem, pelo tribunal que irá apreciar o recurso que foi interposto. Então, em face de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, é interposto um recurso especial. Como a gente analisou, esse recurso especial tem uma tramitação ainda no Tribunal ACO. O presidente ou vice-presidente do tribunal ele poderá praticar alguns daqueles atos do artigo 1030 do Código de Processo Civil. E como a gente analisou, lá no inciso 5 do artigo 1030, se refere à análise do juízo provisório de admissibilidade. E aí, se esse juízo de admissibilidade for positivo, ou seja, se o recurso especial que foi interposto tiver preenchido os pressupostos de admissibilidade, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido remeterá esse recurso especial para o STJ, para que lá seja feita a análise do juízo de admissibilidade definitivo e, na sequência, analise-se o mérito daquele recurso. Essa mesma sistemática se aplicaria a um recurso extraordinário. Em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi proferido um recurso extraordinário. Como a gente viu, existe um regramento comum entre o recurso especial e extraordinário. Então, aquela mesma lógica do artigo 1030 também vai ser aplicada. E aí, se o juízo provisório de admissibilidade for positivo, eu vou remeter esse recurso extraordinário para o STF, para que lá ele seja julgado. Ok? Beleza. Aí a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: e se, na análise desse juízo de admissibilidade provisório por parte do tribunal recorrido, o tribunal recorrido entender que não estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, portanto, o tribunal recorrido, o órgão ACO, no nosso exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele entender por não conhecer do recurso especial ou do recurso extraordinário, em virtude de não estarem ali presentes os pressupostos de admissibilidade. O que fazer nessa situação? Pois bem, é justamente para esse tipo de cenário que vai existir o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, ou então o agravo do artigo 1042. Diante dessa situação, a gente pode compreender que o agravo do 1042 é um instrumento recursal utilizado nas situações em que o recurso especial ou recurso extraordinário não é conhecido quando da análise do juízo provisório de admissibilidade pelo tribunal recorrido. Esse será o cenário onde eu vou poder me valer dessa modalidade de recurso. Ok? Então, vejam, o artigo 1042 ele é categórico.
cabe agravo contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Então, está se referindo àquela ideia de não conhecer o recurso em virtude de julgar que não estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade no juízo provisório de admissibilidade. Ok? Então, aqui o conceito. Ó, instrumento recursal cabível para impugnar a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que não conhece do RE ou RESP no juízo provisório de admissibilidade. A ideia aqui, pessoal, é levar aquele recurso, o recurso especial ou extraordinário, para o Tribunal Superior. Dizer, ó STJ, olha STF, eu interpus um recurso especial ou um recurso extraordinário lá no âmbito do Tribunal de Justiça, mas esse recurso não foi conhecido. Eu preciso que você, que é o órgão competente, dê a última palavra a respeito da existência, da satisfação dos pressupostos de admissibilidade para, então, apreciar o mérito. A ideia é essa. Com relação à regularidade formal desse recurso, não há necessidade do preparo, ou seja, não existem custas a serem pagas com relação ao processamento do agravo do 1042. O prazo para sua interposição é o prazo geral do Código de Processo Civil, ou seja, prazo de 15 dias, e a petição do recurso ela vai ser dirigida ao próprio presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que foi o órgão judicial que não conheceu do recurso especial ou extraordinário na análise do juízo provisório de admissibilidade. O que é que esse presidente ou vice-presidente ele vai fazer quando ele receber a petição desse recurso? Quando ele receber a petição com o agravo do 1042, impugnando aquela decisão do presidente ou vice-presidente que não conheceu do recurso especial ou extraordinário, ele vai naturalmente determinar a intimação da outra parte para que apresente suas contrarrazões. Com as contrarrazões apresentadas, o presidente ou vice-presidente do tribunal poderá exercer o juízo de retratação. Ele pode voltar atrás, ele pode verificar que sua decisão sobre o juízo provisório de admissibilidade está errada, que, na verdade, aquele recurso especial ou recurso extraordinário deveria ter sido admitido. Ele pode se retratar. Caso ele se retrate, então não há mais razão de existir desse agravo em recurso especial ou extraordinário. Porém, caso não haja retratação, o presidente ou vice-presidente do tribunal irá remeter o agravo em recurso especial ou extraordinário para a Corte Superior. E aí vai depender do caso, né? Se for interposto um recurso especial, eu vou remeter para o STJ. Se for interposto um recurso extraordinário, vou remeter para o STF. Lá chegando, e percebam que o agravo ele já vai chegar com as razões e contrarrazões, né? Lá chegando, o que é que o relator ele vai fazer? Primeira coisa que vai fazer é analisar a admissibilidade do agravo. Ele vai verificar se o agravo em recurso especial extraordinário está correto. Estando esse agravo correto, o relator vai incluir aquele recurso em pauta para posterior julgamento. E aí, na análise do julgamento, 3 decisões podem ocorrer. O STJ ou o STF podem entender que aquele agravo em recurso especial ou extraordinário é manifestamente inadmissível e, portanto, ele não será conhecido, ok? Ou então, o tribunal pode entender, o Tribunal Superior, o STJ ou o STF, pode entender por conhecer do agravo, porque estão satisfeitos os recursos de admissibilidade do agravo, mas por negar provimento ao recurso, por julgar o seguinte, olha, aquela decisão lá do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido de não conhecer o recurso especial, o recurso extraordinário, está correta. Então, eu conheço do agravo, mas nego o provimento a esse agravo. Ou então, o tribunal, STJ ou STF, pode conhecer do agravo, porque os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial extraordinário estão satisfeitos, e pode também lhe dar provimento.
determinando que, olha, aquela decisão lá do Tribunal ACO de não admitir o recurso no juízo provisório de admissibilidade foi equivocada. E aí, o STJ acaba puxando para si, pegando o processo do recurso para que ele possa realizar o julgamento. Ok? Então, esse é o cenário, pessoal. É bastante simples, não tem muitas controvérsias nem nada nesse sentido. A finalidade do agravo do 1042 é justamente impugnar a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que nos termos do artigo 1030 do Código de Processo Civil, inciso 5, não conhece do recurso especial ou recurso extraordinário interposto quando do julgamento do recurso quando do julgamento do juízo provisório de admissibilidade, certo? E aí, interposto o agravo do 1042, é intimado a outra parte para apresentar suas contrarrazões e eu envio esse recurso para que o STJ ou o STF, respectivamente, apreciem esse agravo e julguem se a decisão do tribunal ACO no juízo provisório de admissibilidade está correta ou não. Ok? Na sequência, o próximo recurso e último recurso que a gente vai tratar são os embargos de divergência. E aqui a gente precisa pontuar a respeito da funcionalidade da função que deve ser desempenhada pelos tribunais superiores. Quando a gente abordou o tema recurso especial e recurso extraordinário, a gente verificou que a função do STJ e a função do STF é uma função de uniformizar a aplicação e a interpretação do direito, seja infraconstitucional ou seja constitucional, para os casos, respectivamente, do STJ ou STF. Então, são essas cortes superiores que vão dar a última palavra sobre a correta interpretação da norma jurídica, certo? Porém, no dia a dia, não é incomum a gente perceber que existem decisões desses tribunais superiores, existem decisões do STJ e existem decisões do STF que são conflitantes entre si. Existe uma decisão do STJ que determina no sentido X, e existe também uma decisão do STJ que, ao apreciar a mesma questão jurídica, determina no sentido Y. Então, não é incomum a gente perceber que existe divergências jurisprudenciais, divergências de entendimento e aplicação da norma jurídica dentro do próprio tribunal. Então, dentro do próprio STJ existem divergências e dentro do próprio STF existem divergências. E isso é bastante contrário ao que determina a função, ao que determina a Constituição, quando da organização destes tribunais, que devem exercer essa função de pacificar a interpretação do direito. Então, percebam, diante desse cenário de existência de divergências nos próprios tribunais, a legislação cria essa modalidade de recurso chamada embargos e divergência para que funcione como uma ferramenta processual com o objetivo de eliminar essas divergências, com o objetivo de instar o tribunal para resolver essas situações em que existem decisões dissonantes no interior, dentro da própria jurisprudência do tribunal. E aí, para ficar mais fácil, a gente precisa compreender como os tribunais se organizam, notadamente o STF e o STJ. Então, percebam, o STJ é composto por 33 ministros. E esses 33 ministros compõem o plenário desse Tribunal Superior, ok? Beleza. Só que o STJ, ele é dividido em 3 seções. Uma seção de direito privado, uma seção de direito público e uma seção de direito criminal, uma seção de direito penal. Então, eu tenho 3 seções. Esses 33 ministros que compõem o STJ estão divididos nessas 3 seções. Uma seção de direito privado, uma seção de direito público e uma seção de direito penal, direito criminal. E as seções, dentro das seções, a gente vai ter divisões. A gente vai ter, cada seção terão turmas.
Então, a divisão do STJ é nesse sentido. Eu tenho o plenário, eu tenho as sessões, e dentro das sessões eu tenho turmas. Pode ocorrer que a primeira turma da sessão de direito privado, ao analisar determinada aplicação do direito, entenda pelo sentido X, e a segunda turma da primeira sessão, da sessão de direito privado, ao analisar a mesma questão de direito, entenda no sentido Y. Existe uma divergência no interior do tribunal e essa divergência precisa ser sanada. Como é que se estrutura o STF? O STF é composto por 11 ministros e esses 11 ministros compõem o plenário do STF e também há divisão em turmas, certo? Primeira turma, segunda turma do STF. Pode ocorrer de a primeira turma, ao analisar questão jurídica, determinada questão jurídica, conduz ao entendimento X, e a segunda turma, ao analisar a mesma questão jurídica, se posicione no entendimento Y. Há uma divergência jurisprudencial, e essa divergência precisa ser sanada, porque não é possível admitir que o próprio tribunal, que tem a função de pacificar a interpretação e aplicação do direito, apresente tantas divergências assim. Então, esse é o cenário em que a gente vai falar dos embargos de divergência. E aí, para complementar, a gente precisa entender que as decisões que vão viabilizar a utilização de embargos de divergência são decisões fracionárias, são decisões proferidas por órgãos fracionários do tribunal. Quais são os órgãos fracionários do tribunal? Dentro dessa análise que eu acabei de fazer com vocês. São as turmas e as sessões, no caso do STJ. Ok? Então, beleza. Esse é o cenário. Então, o conceito e objetivo dos embargos de divergência está atrelado à ideia de uniformização da jurisprudência interna do próprio tribunal, e a função dos embargos é viabilizar uma oportunidade para discussão das teses divergentes e para definição daquela que deve prevalecer, identificando o sentido do direito que deve imperar na corte, orientar a sociedade e guiar os tribunais inferiores. Então, a função do recurso é promover a discussão e sanar a divergência que foi verificada entre os órgãos fracionários que compõem o tribunal. Ok? Beleza. Hipóteses de cabimento. Duas hipóteses de cabimento que estão descritas no artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que... E aí, lembrem-se, pessoal, eu sempre vou utilizar o embargo de divergência em face de acórdão proferido por órgão fracionário dos tribunais. Quais são os órgãos fracionários? As turmas e as sessões. As sessões, especificamente no caso do STJ. E as turmas, por quê? Porque as turmas também fazem parte da estrutura organizacional do STJ e do STF. Então, acórdão da primeira turma da primeira sessão do STJ diverge do acórdão proferido pela segunda turma da primeira sessão do STJ. Então, eu tenho um acórdão de órgão fracionário. Por que o órgão é fracionário? Porque ele não é composto pela integralidade dos membros daquele tribunal. Ok? Então, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, inciso 1, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Por exemplo, primeira turma da primeira sessão do STJ apreciou um recurso especial. E o acórdão que foi proferido no julgamento desse recurso especial diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. O acórdão proferido diverge do julgamento dado pela sessão, diverge do julgamento que foi dado por outra turma, enfim. Então, esse acórdão, na verdade, a parte que foi prejudicada pode utilizar os embargos de divergência para suscitar essa divergência para que o plenário aprecie e defina, de fato, qual é a posição do tribunal no julgamento daquela questão. E a segunda hipótese de cabimento, que está no inciso 3 do 1043, determina que é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial,
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. O 1043, na redação original, tinha mais dois incisos, inciso 2 e inciso 4, mas eles já foram revogados. Então, a gente fica com essas duas situações em que seria possível falar dos embargos de divergência. Requisitos. Primeiro, como eu mencionei, eu preciso de um acórdão proferido pelo órgão fracionário. Decisão de órgão fracionário. A gente já entendeu o que é órgão fracionário. E eu vou suscitar a divergência comparando essa decisão com outro acórdão que já foi proferido anteriormente pelo tribunal. Então, a situação é o seguinte: olha, STJ, olha, Corte Especial, plenário, foi interposto um recurso especial que foi julgado lá na primeira turma da primeira sessão e foi proferido o acórdão tal. Porém, a segunda turma da primeira sessão, analisando essa mesma questão de direito, já proferiu um acórdão em sentido oposto. Então, está suscitada a divergência e eu preciso que o STJ agora defina qual é o posicionamento que o tribunal dá, qual é a interpretação correta e acertada àquela questão jurídica. É aquela que foi manifestada pela primeira turma ou aquela que foi manifestada pelo acórdão do outro órgão, do tribunal? Enfim, esse é o cenário. A ideia é sempre que eu vou fazer o confronto do meu acórdão, do acórdão que eu obtive no meu processo, com o acórdão de outro órgão fracionário. Porém, existe aí uma ressalva feita no parágrafo 3º do 1043, que vai dizer para a gente que cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma, ou seja, aquele que eu vou comparar, ele for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Porque o que ocorre é o seguinte, pessoal. Em regra, quando a mesma turma profere uma nova decisão, entende-se que as decisões proferidas anteriormente pelaquela mesma turma, na verdade, entende-se que essa nova decisão, na verdade, é o entendimento atual dessa turma sobre aquela questão. Então, imagine que em decisões anteriores, a primeira turma se posicionou no sentido X. Mas, com o passar do tempo, os membros da turma perceberam que seu entendimento estava equivocado e resolveram agora entender Y, por exemplo. Então, na verdade, a gente tem uma evolução na jurisprudência da turma e não propriamente uma divergência. A divergência sempre vai existir com relação a decisões proferidas por outro órgão julgador que compõe a estrutura do tribunal, ok? Porém, o que o parágrafo 3º ele aborda é uma situação excepcional, uma situação em que o acórdão foi proferido o acórdão paradigma foi proferido pela mesma turma e isso vai viabilizar a divergência quando, na verdade, essa turma tiver sofrido uma alteração substancial em seus integrantes. Então, é só a gente imaginar a seguinte situação. Digamos que em 1º de fevereiro, em 1º de março de 2020, a primeira turma da primeira sessão do STJ, que era composta por 3 ministros, ao analisar determinada questão de direito, entendeu no sentido X. E aí o que foi que ocorreu? Ocorreu que um mês depois, 2 ministros que integravam essa turma se aposentaram. E aí a gente teve uma nomeação de novos julgadores para compor esse órgão. E aí ocorre que, em 1º de maio de 2020, na verdade, melhor, em 1º de junho de 2020, a mesma turma, quando apreciou aquela questão de direito, ela, com essa nova composição, ela agora entendeu em sentido Y. Então, percebam, dentro de 3 meses eu tive uma modificação no entendimento da turma. Por quê? Porque os integrantes, os membros, os ministros que compõem essa turma foram alterados de maneira substancial. Esse tipo de situação pode permitir também a interposição do embargo de divergência. Mas isso é uma situação excepcional,
porque, em regra, a divergência vai ser suscitada sempre confrontando o acórdão que foi obtido no processo com um acórdão que a gente vai chamar de paradigma, que foi proferido por outro órgão do tribunal. Outro requisito para a utilização dos embargos de divergência é que essa divergência seja atual, ou seja, o conflito ali existente sobre a correta interpretação e aplicação do direito é algo atual. Eu não posso suscitar divergência considerando acórdãos que foram proferidos pelo tribunal lá na década de 90 e que não mais representam o posicionamento atual daquele órgão julgador. Então, há necessidade que a divergência seja atual. E também há necessidade de se fazer o que a gente chama de cotejo analítico. A gente já apreciou essa terminologia quando falou do cabimento do recurso especial. E aqui, quando a gente fala de cotejo analítico, a gente está se referindo a um comparativo que deve ser feito, a um confronto que deve ser feito entre o acórdão que foi obtido e o acórdão paradigma que está sendo utilizado para apontar a existência de uma divergência. Então, é preciso fazer uma comparação. É preciso demonstrar que ambos os processos, ambos os acórdãos, eles buscavam solucionar a mesma questão de direito, eles abordavam a mesma questão jurídica, a mesma questão de direito, e, como resultado, obtiveram situações diferentes. Então, é preciso fazer esse confronto entre esses acórdãos para demonstrar a similitude no que pertine à análise da questão jurídica e mostrar também a divergência no que pertine ao resultado, ao julgamento, ok? Com relação à regularidade formal, há necessidade do recolhimento do preparo, do pagamento do preparo. Preparo são as custas para o processamento do recurso, então vai haver preparo. E o prazo, aplica-se também o prazo geral do Código de Processo Civil, 15 dias. 15 dias para a interposição dos embargos de divergência. Efeitos. Os embargos de divergência, assim como qualquer outro recurso, têm efeito devolutivo, não apresentam efeito suspensivo automático e tem a peculiaridade de apresentar o que a gente chama de efeito interruptivo, que está lá no artigo 1044, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que vai determinar que a interposição de embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, é aquela história. O STJ, a primeira turma do STJ proferiu um acórdão e aí a parte identificou que existe uma divergência. E também identificou que seria possível se valer de um recurso extraordinário face àquele acórdão. E aí, o que é que a parte faz? Toma a decisão de opor embargos de divergência. Enquanto os embargos de divergência não forem apreciados e julgados, está interrompido o prazo para o recurso extraordinário, ok? E com relação ao processamento, pessoal, desse recurso, a gente tem que entender que o Código de Processo Civil não tratou sobre o processamento dele, porque dispôs, lá no artigo 1044, que o recurso de embargos de divergência observará o procedimento estabelecido pelo regimento do respectivo tribunal, ok? Mas, de uma maneira bem sintética, a gente pode entender que, ao receber a petição dos embargos de divergência, a parte será intimada para apresentar suas contrarrazões, as contrarrazões serão apresentadas, o relator vai fazer a análise de admissibilidade do recurso e depois vai fazer a inclusão daquele processo, daquele recurso, vai incluir na pauta para a posterior apreciação pelo órgão competente. E quem vai ser o órgão competente? Vai ser o órgão superior. Vai ser a Corte Especial ou Plenário do Tribunal que vai ter a missão de sanar essa divergência existente entre os órgãos fracionários que compõem o respectivo tribunal. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a análise dos recursos, a gente conseguiu abordar
toda a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil e fazer uma análise dos principais pontos a respeito das modalidades recursais ali dispostos. Qualquer dúvida, estou à disposição, a CADWeb ou o nosso grupo no WhatsApp. Bons estudos!